Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos resolver mais um desafio hoje. Esse é o Daily Temperatures. É um desafio bem bacana, bem interessante. Vamos lá resolver ele. Lembrando aí, se você deixar o like, se inscrever no canal, fazer todas aquelas coisinhas lá, sininho e a porra toda. Valeu, vamos nós. Vamos lá pro desafio, pro enunciado, vamos lá. Dado uma rede de inteiros, né, temperaturas, representando as temperaturas diárias, né, do dia, retorne uma resposta, né, tal qual a resposta na posição I seja o número de dias que você tem que esperar depois do inésimo dia para ter uma temperatura mais quente, tá? Se não tiver uma temperatura mais quente depois do dia I, então a resposta na posição I tem que ser 0, tá? Ou seja, se a gente tiver este array aqui, isso aqui seriam as temperaturas, né? Então aqui seria 73, 74, 75, tá? O que isso quer dizer? O que ele quer saber é que, por exemplo, na posição I0, quantos dias eu tenho que esperar até eu conseguir ter uma temperatura maior do que 73, que seria a 74. Então eu tenho que esperar um dia, né? Por exemplo, aqui no 75, quantos dias eu tenho que esperar até eu conseguir uma temperatura maior do que 75? Então são 4 dias, porque eu vou conseguir aqui, ó, na 76. Aqui no 76, quantos dias eu tenho que esperar até eu conseguir uma temperatura maior? Não existe, então a gente coloca 0, beleza? Ou seja, no final a gente teria essa resposta aqui, 11421100, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Essa é uma questão perguntada pela Amazon e pela Meta. Primeiro vamos para uma solução mais naive, né? Que eu acho que é a solução que a gente pensa logo de cara, né? Mas a ideia é justamente, você sabe, né? Quando você vem aqui nesse canal, provavelmente a solução mais simples, ela não é a ideal. Em alguns casos ela pode ser, mas na maioria das vezes ela não vai ser. Eu acho que o mais trivial de se pensar aqui é, bom, eu vou com 73, eu vou iterar em cima desse array aqui até eu encontrar uma temperatura maior, né? Então eu venho com 73, 74, tipo, opa, encontrei, legal. Ou então depois eu venho aqui, 75, aí eu vou, 71 não é, 69 não é, 72 não é, 76 é. Qual que é a diferença? 4 dias, aí boto 4 aqui. Vai funcionar? Vai funcionar sim. Essa é uma solução válida, mas você vai provavelmente tomar timeout em arrays maiores, tá? Então aqui, só explicando, seria para 74, aí você acharia 1, né? Colocaria aqui e faria tudo de novo. Só que isso tem uma complexidade de tempo quadrática, espaço linear, o espaço não é um problema. O maior problema é uma solução quadrática, ou seja, você provavelmente vai ter problemas com um input um pouco maior, tá? Dito isso, hoje eu quero apresentar para vocês a stack monotônica, tá? Opa, Cassiano, nome difícil, o que é isso? Nada mais quando a gente fala de uma stack, uma monotônica stack, a gente quer dizer basicamente que essa stack está ordenada, tá? Significa que as operações que a gente vai fazer aqui vão garantir que os elementos dessa stack estejam ordenados, tá bom? É bem legal. É mais o algoritmo em si que a gente vai aplicar aqui, ele vai garantir que essa stack esteja ordenada, tá? Fica tranquilo, não é nada de outro mundo, não. Então vamos lá. A gente vai precisar de uma stack, tá bom? Essa stack começa vazia. A gente vai ter aqui a nossa resposta, nós vamos inicializar ela com 0, beleza? Ou seja, ela vai ter o mesmo tamanho do array chamado temperaturas, né? E nós vamos inicializar com 0. E vamos ter uma stack vazia, beleza? Nós vamos iterar uma vez em cima desse array, tá? Então vamos lá. A gente começa aqui iterando ele, o dia atual, né? O dia 0, tá? A gente sempre vai se perguntar, tem alguma coisa na stack? Ou seja, na verdade a gente quer se perguntar o seguinte, o último item da stack, tá? Ele é menor do que o meu item atual? Bom, nesse caso não é porque não tem nada na stack, né? Então o que a gente faz é adicionar na stack o índice, tá? Você poderia adicionar uma tupla aqui também, tipo 073, né? Porque a gente vai querer ver o valor, mas só com o índice aqui eu consigo apontar para o 73 aqui, né? Então a gente vai guardar os índices, tá? Então, tipo assim, o índice 0 está aqui guardado, beleza? Nós vamos para o próximo dia, dia 1. E a gente vai perguntar o seguinte,
o último item do meu stack é menor do que o 74? Ele é, né? Porque na verdade é o índice 0. Então a gente vai consultar aqui o índice 0, que é 73. Nesse caso, o que faremos? Tá? A gente vai dar um pop, né? Vamos pegar o item que está aqui na posição 0. Tá? Desculpa, o último item, né? Que seria o item que está na posição 0, obviamente. E já vai chamar ele do dia anterior, tá bom? E basicamente, no nosso array de resposta, no dia anterior, é a diferença entre os dois dias, né? É o dia atual menos o dia anterior, ou seja, para o dia 0, eu encontrei uma temperatura maior no dia 1. Então, a diferença, né? 1 menos 0 vai dar 1. E a gente coloca aqui na nossa resposta o dia 1, tá? E no final, a gente coloca o próprio item na stack, tá bom? A gente coloca o próprio item na stack. Vamos seguir agora para o dia 2, tá? Então aqui ó, vai acontecer a mesma coisa, dessa vez eu vou fazer um pouco mais rápido, mas é a mesma coisa, o último item da nossa stack, ele é menor do que o item atual, ele é, lembrando que aqui está guardando o índice, né? Então nós vamos consultar o que está dentro do índice, que é o 74, e aí ele vai ser, e aí aqui também vira 1. Vamos também colocar a posição de número 2 no nosso stack. Vamos para a posição de número 3, aqui ele já tem um comportamento diferente. 71, ele é maior do que o último elemento, né, que a gente colocou, que seria do índice 3, né? Então, ele não é, desculpa, do índice 2, perdão, né? Do índice 2 ele não é, aí eu vou colocar o índice 3 aqui. 69 também não é menor do que 71. Opa, 72 ele é maior, não é isso? Porque aqui a gente vai pegar o índice 4, que era o 69. Então, olha só, 72, ele é maior do que 69? Ele é maior do que 69, sim. Então, o que nós vamos fazer? Aquela mesma coisa, vamos remover esse cara daqui e vamos colocar a diferença de posições. Ou seja, colocamos aqui em cima. Só que, olha só, o 72 ele também é maior do que o 71, tá? Então, a gente vai fazer isso até não sobrar nada na stack ou até o item que está na stack ser maior. Nesse caso, o 71... ele é menor, tá? Então, aqui era o dia 5, né? E aqui era o dia 3. Então, a gente vai fazer 5 menos 3 e vai colocar aqui no dia 3, que é 2. Só que agora 7,2 não é maior do que 7,5. Ou seja, acabou aí. Nós vamos para o próximo elemento. Vamos colocar o dia 5 aqui. 7,6. Vamos lá. 7,6, ele é maior do que o elemento que está na posição 5? Ele está, né? Qual que é a diferença de dias? Um dia só. Colocamos aqui. Sobrou um único elemento na stack, que é o que está na posição 2, que é o 7,5. 7,6 é maior do que 7,5. Qual que é a diferença de dias? 4. Vamos colocar aqui. Colocamos o 6, porque a stack está vazia, não tem mais nada para colocar, né? Então, o dia 6 está aqui. Vamos para o 7,3. O 7,3, ele é maior do que o que estava antes aqui, né? Que era na posição 6. Não é. Então, acabou, né? Chegamos no final do array, não tem mais nada o que ser feito. O que significa que a gente vai ter aquela resposta, né? 1, 1, 4, 2, 1, 1, 0, 0. E a gente vai ter uma complexidade de tempo linear, uma complexidade de espaço linear. Tem como você fazer isso com complexidade de espaço constante, mas eu acho essa resposta bem intuitiva, acho bem fácil de você entender e acho que é interessante você guardar esse conceito na sua cabeça. Eu acho que não vejo grandes ganhos para você aprendendo a solução constante, a menos que você grave a solução, e não é isso que eu procuro aqui. Eu quero que você entenda os conceitos que a gente está aplicando, né? Estamos trabalhando com stack aqui, e é isso, né? Acho que você nunca imaginou que stack ia ser tão usada, né? Quanto a gente usa nesse canal. Vamos resolver isso aqui, a gente vai resolver com o nosso bom e velho Python. Então vamos lá. Vou criar aqui daily temperatures, ok? E aí ele vai receber as temperaturas, ok? E aí a gente vai criar o seguinte. Vamos dizer aqui que a resposta... Na verdade eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que n é igual a length de temperaturas, tá? Que é o tamanho, tá? Aí eu vou dizer que o meu array de resposta, eu vou inicializar ele, né? Então, desse caso aqui, eu estou inicializando ele com vários zeros, né? Com n zeros, né? Dependendo do tamanho da minha temperatura. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o len aqui
E eu acho que aqui tá bom. Beleza. Vou fazer nosso stack, beleza? Que a gente vai usar. Eu já vou dar um return aqui no answer, né? Também já vou até chamar a função aqui, né? Vou dar um print no daily temperatures e ele já até completou para mim, porque provavelmente ele está usando a mesma base de exemplos que eu. E que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente quer pegar a temperatura e o dia, tá? Então, no Python, a gente pode fazer com um enumerate, tá? Que seria o current day, ou corrente, vou chamar de corrente temp, tá? In enumerate temperatures. Isso aqui vai me dar, tipo assim, vai ser 0, 7, 3, vai ser o primeiro, depois 1, 7, 4, depois 2, 7, 5, depois 3, 7, 1, beleza? É isso que isso aqui vai me dar. Se você for fazer em outra linguagem, você pode fazer um for. Se for fazer com JavaScript, você poderia fazer lá um for, let i, né? E o i seria o dia, né? E a temperatura seria a temperatura na posição i, né? Isso aqui é só uma maneira mais... Enfim, Python tem várias coisinhas que são bem bacanas, né? Então, olha só. Sempre que a gente terminar esse for aqui, a gente vai... Na verdade, o que eu vou fazer? Vamos fazer na ordem, né? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que checar é se existe alguma coisa na nossa stack, tá bom? E aqui o Copilot está me dando a resposta, mas olha só. Enquanto tiver alguma coisa na stack e a minha temperatura na última posição do stack for menor do que a minha temperatura anterior, tá? Então, lembra lá que a gente fica sempre verificando, né? No Python também, né? A gente consegue fazer, se eu fizer stack na posição -1, eu estou pegando a última posição do array, né? Dependendo da linguagem, você vai ter que fazer um length -1, né? Para conseguir. Eu gosto muito de Python para trabalhar com desafios, porque tem várias facilidades, né? Uma linguagem que tem bastante facilidade. Então, basicamente, eu estou pegando aqui... Basicamente, o que eu estou querendo saber é o seguinte. A stack está vazia, não está vazia, e também a temperatura que está guardada lá, ela é menor do que a temperatura atual, né? Então, se for esse o caso, a gente vai dizer um prevday stack.pop, né? Isso aqui vai retornar o índice, né? Isso aqui retorna o índice, tá? E aí, a gente vai fazer o answer na posição prevday. Então, a diferença de dias, né? Current day menos prevday. E no final, a gente sempre vai dar um append na nossa stack com o dia atual, beleza? É isso. Bastante simples, né? Se eu der um play aqui, 1421100. Se eu colocasse aqui 100, né? Ou seja, esses 200 aqui deixariam de existir. Né? Tá vendo? E ó, o último sempre vai ser 0, né? Porque ele é o último elemento, não tem como ter alguma coisa depois do último, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido fazer você entender. Valeu? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Pode deixar aquele like lá, né? Aquele rolê todo. Agradeço. E é isso, gente. Valeu, falou, até a próxima.